Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu quero fazer a comparação aqui do KZ ZAX contra o Urban Fun. Vamos ver qual é a diferença que eles têm? Seja bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Thiago Oliveira, aqui a gente fala sobre fones e caso você queira saber um pouco mais aqui sobre baixos, entra lá, amazing.bass no Instagram que você vai conhecer baixos de quase 400 marcas. A gente está chegando lá mais ou menos a 380 e de 50 países. Então se você quer conhecer baixos do mundo inteiro, inclusive aqui SGT, entra lá para conhecer. Eu quero fazer a comparação desses dois aqui, vou falar algumas músicas e depois a gente vai ver aí os acessórios, quem tem mais, quem tem menos e no geral qual vale a pena comprar. Então eu quero começar aqui primeiro com as músicas. Qual que eu marquei aqui? Time Machine. Ele é uma música que começa com a guitarra e ela tem ali um médio bastante puxado e que alguns fones que acaba sendo um pouco incômodo. Aqui dá para ouvir muito bem nos dois e no caso dessa música, no Urban Fun, você consegue sentir um pouco presente ali do bumbo, pegando um pouco mais e também um corpo a mais no baixo. No ZAX, ele vai ter um pouquinho menos de grave ali, então ele vai pegar também o timbre do baixo, porque essa música ela tem um baixo bem agressivo, com a distorção, mas você sente que os agudos do baixo é cortado, então ele é de médio para baixo, você quase não sente muito agudo, e o agudo fica para pratos e guitarras. Então, ali pegando apenas o baixo como referência nessa música, no ZAX você vai ter um pouco mais de limpeza no som, mais agressividade e um pouquinho mais de peso aqui no Urban Fun. Se a gente está fazendo uma comparação entre eles, tem que colocar os dois aqui para ver como que fica também, Já estava esquecendo desse pequeno e grande detalhe. Aqui você percebe que o Urban Fun ele some no ouvido, e o ZAX dá para aparecer um pouquinho aqui, mas no ouvido se encaixa bastante bem, não há nenhum problema, apenas esse aqui que é um pouquinho mais gordinho. Na música Anyone você consegue sentir mais detalhe das vozes, tanto da voz, tanto do back aqui no ZAX. E no Urban Fun você vai sentir um pouco mais do peso da música em geral, e principalmente do bass synth ali no coro, onde entra um bass synth, fazendo aquela caminha de grave, você consegue sentir um pouquinho mais aqui no Urban Fun. Na música Bird and White, aí em 55 segundos, que a gente já tinha falado lá nos vídeos anteriores, que tem aquele back vocal, que fica fazendo uma caminha ali atrás, nesse aqui você sente ali o deslocamento do ar das frequências mais agudas e no Urban Fun você consegue sentir o peso, porque a voz da pessoa que está fazendo ali, do coral, ele é o baixo, então ele tem esse grave bem potente. No Urban Fun você consegue sentir um pouco mais desse peso. Na música Way Down Deep, aqui eu queria falar específico da batida no grave, porque ele aparece mais no Urban Fun, um pouquinho a mais, só que no Urban Fun ele é mais rápido. Geralmente os fones que tem um pouco mais de grave, eles têm um grave um pouco mais lento, pela concepção deles, mas aqui no Urban Fun ele termina um pouquinho antes que o ZAX, e isso é uma característica dos drives de virilho, que são drives extremamente rápidos. Quanto às frequências em geral, aqui no subgrave ele é bem mais presente. No Urban Fun você consegue sentir o subgrave presente. Nos graves, quando você chega ali nos graves, chegando para os médios, o médio grave, ali já começa a ficar muito parecido. Os médios do Urban Fun é um pouquinho menos ali, então ele vai ter um pouquinho menos de detalhe, principalmente nos médios agudos. E nos agudos também, nos agudos ali dá para sentir uma diferença, que tem um brilho a mais, não diria um brilho a mais, um brilho a menos no Urban Fun, porque os agudos do ZAX são agudos que entregam bastante bem, não são os agudos KZ, como a gente conhece, e aqui ele entrega bem, no caso o Urban Fun que ele entrega um pouco menos. Então a gente tem que se ligar um pouco nesse aqui, porque a gente sempre pensa, o outro tem a mais, eu tenho a mais, não, talvez o outro tenha menos, e aquele que está soando mais alto é o que deveria ser. E aqui eu falei sobre a quantidade, que aí depende se você gosta ou não gosta, isso já é uma questão pessoal. E passando aqui para a qualidade, vamos lá. Primeiramente, falando do palco sonoro, eu diria que os dois estão empatados. Eu gosto muito do palco sonoro, da qualidade do palco sonoro de ambos. Entregam muito bem, não é gigante, mas assim, às vezes também não precisa ser gigante, porque um palco sonoro talvez muito grande, ele tira o foco de alguns detalhes. Então, ter um palco sonoro muito grande não significa que você vai ter um fone detalhado, porque tudo que está longe não chega audível, Mesma coisa, visão. Aqui você consegue ler o que está escrito, mas se estiver aqui, você não vai conseguir ler o que está escrito. O palco sonoro
também tem um pouco disso. Na imagem, aqui eu consigo decifrar que o Zax ele entrega com um pouquinho mais de qualidade, então seria 1 ponto para o Zax e um 0,9 para o Urban Fun, seguindo a mesma questão de pontos aqui para o detalhamento. O Zax também, né, por ele ter um pouco mais de agudo, então ele entrega um detalhamento maior, e aqui com certeza o Zax ganharia nesse ponto. Quanto ao subgrave, aqui eu daria 1 ponto para o Urban Fun e um 0,9 para o Zax, porque o subgrave na realidade, ele às vezes em grande quantidade ele suja o som, porque as frequências mais graves são frequências mais lentas, então se você tem maior quantidade em músicas rápidas principalmente, ele acaba sujando, porque o fone ele tem que entregar uma frequência muito lenta e ao mesmo tempo uma frequência muito rápida e acaba sujando muito o som. Mas o Urban Fun, por ser um fone revestido de berílio, ele entrega muito bem, por mais que ele tenha um pouquinho mais de volume ali, mas ele entrega muito bem, então aqui eu colocaria 1 ponto para ele e um 0,9 para o Zax. Quanto a graves e médios, eu diria que os dois entregam muito bem. Nos médios ali, talvez o Urban Fun ele tenha uma característica um pouco melhor nos médios graves, e o Zax ali nos médios agudos não são coisas grandes, ok? São mínimos detalhes, mas colocando um pouco, tirando outro ali, eu colocaria 1 ponto para cada um. Diferente dos agudos. Dos agudos aqui sim eu daria 1 ponto para o Zax. O Zax entrega muito bem as frequências agudas e o Urban Fun ele falta um pouquinho de agudo ali. Então, se você ouve música no volume alto, ele é até legal, porque ele não vai te incomodar, mas no geral, né, música ali volumes médios e baixos, talvez ele falte um pouquinho, e também é uma das questões que ele tem um pouco menos de detalhes que o Zax. Quanto ao isolamento, vamos lá, parecido, não vejo diferença entre eles, por mais que o desenho deles sejam diferentes, mas eles entregam muito bem. Quanto ao conforto, aqui também muito parecido. O Zax ele é um pouquinho maior no ouvido, né? Você viu ali que ele sai um pouquinho, mas ele é muito leve, então não tem nenhum problema. Falando do próximo ponto aqui, né, que é o peso, aqui eu daria 1 ponto para o Zax, que ele é bem mais leve. O Urban Fun, por ser de metal, né, ele é um pouquinho mais pesado, então aqui a gente coloca um 0,8 para o Urban Fun e 1 ponto para o Zax. Quanto aos cabos, aqui já começa a mudar um pouco a coisa. Eu dou ponto cheio pro Urban Fun. O Urban Fun tem um cabo muito bom, tanto de como manejar esse cabo, quanto a qualidade dele. O Zax, esse novo cabo branco da Kazé, já deu uma melhorada, mas não é um cabo que o Zax mereça. O Zax merece um cabo um pouquinho melhor. Quanto à potência, por mais aqui que o Urban Fun talvez você precise ali de uns 5% a mais, mas esse não é a diferença, os dois vão tocar desde um celular até um Super DAC com muita categoria, então daria pontos para os dois aqui sem nenhum problema. Borrachinhas de silicone. Aqui o Urban Fun ele entrega 3 pares de borrachas de silicone muito boas, por sinal, eu gosto pra caramba. E o Zax ele tem aquelas borrachinhas pretas ainda da Kazé, assim, que não é uma qualidade legal, mas entrega, então aqui eu diria que seria um 0,9, assim, não seria tão mal. Se fosse aquelas brancas, aí eu daria um 0,4, porque elas são horríveis. Quanto às borrachinhas de silicone, aqui o Urban Fun tem 3 pares de borrachas e o Zax não tem nenhum, então é simples, matemática simples, 0,5 pro Urban Fun, 0 pro Zax. Mesma coisa do case, o Urban Fun vem aqui nesse case, que um case muito bom por sinal, e o Zax não tem nada, vem só na caixinha dele aqui, e se você quiser guardar vai ter que desmontar, e isso aqui não é para carregar, apenas para transporte quando é novo e nada mais. Passando ao próximo ponto aqui, monitor. Os dois servem perfeitamente para monitor. Talvez o Zax ele atenda um pouquinho mais, né? Ele vai entregar com um pouquinho mais de qualidade ali, sendo um pouco mais real, né? O Urban Fun pode ter um pouquinho mais de grave. Para ao vivo ele vai funcionar perfeitamente, porém para estúdio talvez o Zax ele entregue um pouco mais ali. Então eu colocaria Zax com 1 ponto e o Urban Fun com 0,9. E aí você me pergunta, Thiago, mas o seu fone que você usa para monitor é o Urban Fun? Sim, e vou continuar usando ele, é o meu fone principal até o momento. Tô na dúvida ainda se o outro fone meu vai ser o Zax ou o Triple In. Vou fazer a comparação deles, né? Também vou colocar aqui no canal. Mas é que eu sou baixista, eu preciso que na minha mix, na hora que eu tô tocando, o grave ele seja o principal, né? O grave do meu baixo ele apareça um pouco mais, porque eu preciso ter de referência. Sempre quando você está tocando como monitor, o seu instrumento é o que está um pouquinho mais alto na mix. E isso ajuda também a qualidade do som que sai lá fora, porque aí você
sente melhor seu instrumento e evita aquele problema, e principalmente em igrejas, né? E aí acaba acontecendo ainda, né? Principalmente em algumas igrejas um pouco menores que ainda não tem esse sistema, porque você quer se ouvir melhor, você sobe o seu volume. Só que aí atrapalha quem está do outro lado, o guitarrista sobe o dele, e aí fica aquela guerra com o monitor. Não, você sobe o seu e o outro sobe o dele e pronto, cada um fica com o seu volume, porque sim, você precisa um pouco mais de volume ali para poder, eu que sou baixista, preciso um pouco mais de grave, uso o Urban Fun. Último aqui, para jogos, eu colocaria um ponto também para os Axe e um 0,9 para o Urban Fun. Porque o Urban Fun ele vai ter um pouquinho menos de detalhe. Então, principalmente jogos em primeira pessoa ali, ter esse detalhamento maior vai ajudar. Totalizando todos esses pontos aqui, o Urban Fun ele ganha, porque ele tem acessórios melhores. Já quando a gente fala no som, né, levando um pouco mais para o lado do audiófilo, aqui os Axe acaba ganhando. Os Axe ele tem ali um som um pouco mais posicionado, né, os graves na quantidade legal, os médios também, os agudos, imagem, detalhamento, soundstage, né, o palco sonoro. Então, em questão de som, os Axe ele se comporta um pouco melhor, mas quando a gente pega o pacote completo, seria o Urban Fun. Mas eu não colocaria ele como um melhor que o outro, são apenas características que um tem, que o outro não tem, que atende vários públicos. Eu gosto dos dois. Se fosse ter um fone hoje, né, eu teria o Urban Fun, porque eu preciso do Urban Fun para mim tocar, ele me atende no Thiago dia a dia e no Thiago músico. Mas cada um tem o seu gosto musical, fica a critério de vocês essa conclusão aí. Só apenas passei os fatos aqui, as conclusões fica com vocês aí. Então é isso aí, isso que tínhamos para hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais, valeu!